Olá, alunos! Nesse vídeo veremos o primeiro exemplo do dimensionamento e detalhamento de uma sapata com carga centrada. É continuidade do exemplo que vimos na semana anterior, porém agora iremos, além de dimensionar a geometria, também fazer as verificações e o detalhamento da armadura. Então, no problema, é pedido que seja dimensionado e detalhado uma sapata com a carga de 1980 kN, dimensões do pilar 25 por 60 centímetros e tensão admissível do terreno de 30 toneladas por metro quadrado. O início dessa questão, da resolução, vocês viram no módulo anterior junto com a professora Morgana, onde, através da carga e da tensão admissível, é possível dimensionar, encontrar o valor da área necessário para que a tensão aplicada pela sapata seja menor ou igual à tensão admissível do terreno. Então, vocês utilizaram uma fórmula para o cálculo de LB, de forma que o balanço, L menos Lzinho, fosse igual a B menos Bzinho, que é a forma mais econômica de se encontrar esses valores para uma sapata com carga centrada. Então, o início da solução foi encontrar BL e o H e H0 que vimos na semana anterior. Só relembrando, através da fórmula da equação do segundo grau, vocês encontraram o valor de L e, após o valor de L, foi encontrado o valor de B, sem muita dificuldade. Depois foi feito o cálculo da altura, que a norma indica para que a sapata seja considerada como rígida. Nós já falamos que sempre tentaremos dimensionar a altura para que a sapata seja rígida, Em último caso, só se realmente não for possível, que pode ser dimensionado uma sapata flexível. Aí vocês têm várias considerações a mais, preocupar com a interação, sólidos, estruturas e verificação de punção, que não é necessário quando a sapata é considerada uma sapata rígida. Então, determinando o valor de H, que foi feito na semana anterior, encontrou o valor de 75. E o H0 seria o valor para que o ângulo da parte inclinada da sapata fosse no máximo de 30, para não ser necessária a utilização de formas para a concretagem da sapata nesse trecho. Então, foi determinado que o H0 adotado foi de 20, que teria que ser maior do que 12 centímetros. Então, todas as dimensões das sapatas vocês já obtiveram até a semana anterior. O próximo passo, agora para a parte do dimensionamento, eu preciso de mais dados. Preciso determinar qual que é o valor do FCK, que seria o concreto, a resistência à compressão do concreto que eu vou utilizar. Isso é função do calculista, quem está dimensionando essa sapata, que vai indicar esse valor. E também preciso determinar o valor do cobrimento, que é a distância da armadura até a face do concreto. Como que podemos determinar o valor do FCK? Você tem FCK desde 20 e a norma indica até valores de 90. No dia a dia, o que se mais trabalha é FCK de 25, 30, é o que está sendo mais utilizado. Considerando que essa sapata fosse executada na Grande Vitória, um local que está próximo ao mar, então, para você saber qual que é o FCK mínimo que você pode utilizar para essa sapata, você precisa classificar através da tabela de classe de agressividade ambiental. Então, considerando uma classe 3, que seria uma zona marinha, a gente verifica qual que é o FCK mínimo que pode ser utilizado. Caso a sapata não passe em alguma verificação, você pode até aumentar o FCK para ver se com FCK maior a sapata resiste. Não é comum alterar o valor do FCK para cada sapata. Geralmente o FCK é único para toda a obra, para todas as sapatas, pilares, vigas, até para facilitar na compra e execução dos elementos estruturais. Então, considerando classe 3, você olha na outra tabela em função da classe, que seria a tabela 7.1 da NBR 1118/2014. E aí você tem aqui, com relação à classe de concreto para concreto armado, classe 3, o FCK mínimo é de 30 C30, que seria 30 MPa a resistência à compressão
do seu concreto. Então, para esse exemplo, teremos adotar o valor do FCK de 30 MPa. Outro valor que é necessário é o valor do cobrimento. Então, em função também da classe de agressividade ambiental, classe 3, para elementos de fundações que estão em contato com o solo, o cobrimento mínimo a ser utilizado é de 4 centímetros, 40 milímetros ou 4 centímetros, que vai ser utilizado aqui para a solução aqui do nosso problema. Então, eu tenho todos os dados da geometria, também o FCK e o cobrimento. Então, agora, para a parte da verificação e detalhamento de armadura, utilizaremos esses dois valores, além da geometria. O primeiro passo é fazer a verificação da compressão, da ruptura do concreto por compressão diagonal. É seguir um roteiro, um passo a passo, as fórmulas que foi fornecido no vídeo anterior. Então, você precisa, para calcular a tensão solicitante, o valor do perímetro do seu pilar. O perímetro é fácil, o pilar tem 25 por 60, então, calculando aqui em metros, seria 2 vezes 25 mais 0,6, ou seja, 1,7 metros é o valor do perímetro do pilar que está jogando carga, apoiando nessa sapata. Então, com o perímetro, e aí eu já posso determinar o valor da tensão solicitante. Como a carga é centrada, eu só tenho a parcela da carga do pilar de 1980. Essa carga é a carga característica. Para o cálculo da tensão solicitante, eu vou multiplicar pelo coeficiente de segurança, majorando o valor da carga de 1,4, divido pelo valor do perímetro e pela altura útil. Como a sapata tinha 75 centímetros, o cobrimento é 4, então eu reduzo, que daria 71. Como eu vou pegar do eixo da armadura, geralmente eu reduzo mais 1 centímetro da altura útil da sapata. Então, seria 75 menos 5, daria 70 centímetros. Uma coisa que eu preciso atentar com relação aos cálculos, tanto da verificação quanto de armadura, são as unidades. Então, observar, estou utilizando tanto o perímetro quanto a altura útil em metro. A carga está em quilonewton, ou seja, a tensão solicitante, a unidade vai ser quilonewton por metro quadrado, que deu 2.329,4. Esse é o valor da tensão solicitante. Então, esse pilar está aplicando uma tensão de 2.329,4 kN por metro quadrado, e eu vou verificar se essa tensão é menor ou igual à tensão resistente do meu concreto. Então, o primeiro cálculo é esse, da tensão solicitante. O segundo, eu preciso calcular a tensão resistente. Para a tensão resistente, se olharem no vídeo da aula anterior, eu preciso determinar o valor de ∝V, que é a função do FCK. Eu utilizo aqui em MPa, esse ∝V vai ser adimensional, então é 1 menos FCK dividido por 250, utilizando FCK em MPa. No caso aqui, 1 menos 30, que é o valor do meu FCK, dividido por 250, dá 0,88. Então, a tensão resistente, a fórmula é essa daqui, 0,27 vezes ∝V, vezes FCD. 0,27 é uma constante, vezes ∝V que eu acabei de determinar, e aí vezes FCD. FCD é o valor da resistência, da compressão do meu concreto de cálculo. Então, nesse caso aqui, que é uma propriedade do material, eu vou utilizar o valor característico, que é 30, e vou dividir para reduzir a propriedade desse material, a resistência à compressão, quando eu vou calcular a minha estrutura, no caso aqui, no estado limite último. Então, a carga eu majoro e, com relação aos materiais, eu vou minorar o valor da resistência desse material. Minoração por concreto aqui, eu vou dividir por 1,4. Como 30 está em MPa e eu quero transformar para quilonewton, eu vou multiplicar por 10 a terceira. Então, quando forem fazer os exercícios, é só utilizar com as mesmas unidades que eu estou usando aqui, não terá problema com as unidades. Então, a tensão resistente do concreto, que eu vou comparar com a tensão solicitante, no caso aqui deu 5.091,4 kN por metro quadrado.
que é bem maior do que a tensão solicitante. Então, essa primeira verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal está ok, eu posso continuar o meu problema. E aí o próximo passo eu verifico, se não estivesse ok, eu teria que alterar os dados. O FCK, como eu falei, não é muito usual você ficar alterando o FCK para que a sapata passe. Talvez eu possa alterar a geometria da sapata ou alguma forma, né, para conseguir viabilizar com que essa sapata passe nessa verificação da compressão diagonal. Às vezes até já foi caso, né, de aumentar até o pilar para você conseguir reduzir essa tensão aplicada na sua sapata. O normal é que essa tensão solicitante seja menor do que a resistente. São raros os casos que essa tensão é maior do que a resistente aqui, mas é necessário que seja feita essa primeira verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Atendendo essa condição, eu passo para o cálculo da minha armadura, o cálculo da área de aço. Então, para esse cálculo, a gente utilizando a fórmula que vimos pelo Metas Bialas e Tirantes, você tem uma fórmula pronta para a carga centrada, que seria a carga de cálculo vezes o lado da sapata menos o lado do pilar, dividido por 8 vezes a altura útil vezes FYD, que seria a tensão de escoamento do meu aço. Então, eu vou aqui multiplicar 1.4 por 1980, que é essa carga característica, vezes 1.4, seria a minha carga de cálculo. Quando eu tenho um D aqui, significa que já é de cálculo. Se tivesse um K, que seria a carga característica. Então, 1,4 vezes 1980. Fazendo para um lado primeiro, vou pegar L menos Lzinho, que é a largura do pilar, a largura da sapata menos a largura do pilar, 2,85 menos 0,6, dividir por 8 vezes 0,70, que é a altura útil, vezes FYD. Esse valor é fixo, vai ser sempre 500 MPa, vezes 10 a terceira aqui, para transformar para kilonewton por metro quadrado, dividido por 1,15, que para o caso do aço, esse coeficiente, que você vai minorar a resistência dos materiais, é um pouco menor, porque o aço tem o processo de fabricação, ele é industrial, então tem um controle de qualidade bem maior. Então, esse valor para o concreto é maior do que do aço. Do aço é 1,15. Então, aqui eu tenho a minha carga em kilonewton, a largura da sapata menos do pilar em metro, 8 vezes 0,7 metro, e aqui quilonewtons por metro quadrado. O resultado dessa conta daria em metro quadrado. Quando eu vou calcular, verificar a bitola do aço, o espaçamento, as tabelas geralmente estão em centímetros quadrados. Então, eu já vou multiplicar por 10 a quarta, só para transformar a unidade. Então, aqui eu já vou ter o resultado da minha área de aço em centímetros quadrados. No caso aqui deu 25,6 centímetros quadrados. Para outra direção, o que vai mudar, a carga é a mesma, apenas o A menos Azinho que muda. Então, se o L menos Lzinho for igual a menos Azinho, eu vou conseguir otimizar a questão das armaduras também, reduzindo a quantidade necessária para a minha sapata. Então, nesse caso aqui, a área deu bem próxima, 25,1 centímetros quadrados, apenas alterando aqui 2,45 menos 0,25, que seria B menos Bzinho aqui, para o cálculo da minha armadura na outra direção. Então, com esses valores, 25,6 e 25,1 centímetros quadrados, já seria, no método Biela, esse valor já é a armadura total que eu preciso distribuir ao longo da largura da minha sapata, numa direção X e na direção Y. Eu tenho que verificar se esse valor é menor ou igual à armadura mínima. Se for menor ou igual, eu vou utilizar a minha armadura mínima. Se esse valor for maior, eu utilizo esse valor que foi calculado. A armadura mínima, que vamos adotar nos nossos exemplos e também podem adotar nos exercícios, como eu falei,
alguns autores trazem alguns valores diferentes, vai ser 0,1 vezes D. Só que nesse caso, a armadura mínima está só em função da altura útil, que para esse exemplo daria 6 centímetros quadrados por metro. Essa armadura seria por metro. Então, para determinar a armadura total, como foi determinada aqui pelo método das bielas, eu teria que multiplicar pela largura da minha sapata. Então, a armadura mínima X seria 2,45 vezes 6, 14,7. Na outra direção, vezes 2,85, 17,1. Então, tanto em uma direção quanto outra, a armadura calculada é maior do que a mínima. Então, eu vou utilizar para o detalhamento da minha sapata esses valores de 25,6 e 25,1. Próximo passo é o detalhamento. Eu tenho que transformar essa área de aço, 25,6, em um diâmetro e uma quantidade de barras, para eu conseguir detalhar e executar a armadura da minha sapata. E na outra direção, 25,1. Como que eu vou fazer essa transformação de centímetros quadrados para diâmetro e quantidade? Então, nós temos uma tabela para sapata, né? Se for edificações de grande porte, o ideal é utilizar um diâmetro mínimo de 10 milímetros. Então, eu ficaria com essa faixa aqui de 10 até 25. 25 também seria um diâmetro grande, é difícil dobrar. Então, se for possível utilizar um diâmetro menor do que 25, você vai facilitar para a execução. Dependendo do porte da obra, vai ser necessário diâmetro de 25, 20, mas o normal aí para obras até de grande porte seria de 10 a 16, são as mais utilizadas. Aqui está em milímetro. Se você for conversar com alguém que trabalha com armação, né, os armadores mais antigos, eles geralmente falam em polegadas. Então, 10 milímetros seria 3 oitavos, 12,5 milímetros de meia, 16, 5 oitavos, ferro de 20 seria 3 quartos e 25, 1 polegada. Então, nós temos que verificar, de acordo com o diâmetro, qual que é a área de aço correspondente. Então, se um diâmetro de 10 milímetros corresponde a 0,785 e eu preciso de 25,6, eu vou dividir 25,6 dividido por 0,785, seria necessário 33 barras de diâmetro de 10 para atender a área de aço que eu preciso. Tanto em uma direção quanto a outra, esse valor é bem próximo. Então, teria essas três opções aqui para barra de 10, 33, barra de 12,5 milímetros, 21, ou 13 barras de 16. O que vai direcionar a escolha? Se eu vou utilizar 33 de 10, 21 de 12,5 ou 13 de 16. Quando for fazer o detalhamento, aí você tem a dimensão da sua sapata ali, seria 2,85, 2,45. Se você utilizar 33 barras de 10, quando você for espaçar na largura da sapata, às vezes a distância de uma barra para outra vai ficar menor do que 10 centímetros. A gente falou que usualmente o ideal é você utilizar entre 10 e 20. Então isso já vai direcionar a sua escolha da sua bitola. Para o nosso exemplo, vamos utilizar aqui 21 barras de 12,5 milímetros para fazer o detalhamento. Como que é feito o desenho, a planta que vai ser utilizada na obra para executar essa minha sapata? Então, aqui seria o desenho final em função desses valores, né? 21 barras de meia, em função da geometria que já foi encontrada. Nós temos que indicar qual que é a armadura. No caso aqui, nas duas direções foi o mesmo valor, né? 21 barras de meia, porque a armadura total foi bem próxima uma da outra. Então, eu indico aqui, faço a planta baixa da sapata, coloco as dimensões, 2,85 por 2,45. Eu não vou desenhar todas as linhas. Então, se eu fosse desenhar todas as armaduras que serão utilizadas nessa sapata, eu teria que desenhar 21 linhas na direção X, 21 na direção Y. Ia ficar um desenho muito embolado, não ia dar para enxergar os valores, os textos. Então, nós colocamos uma barra que representa as 21. O espaçamento foi determinado. Você pega a largura, divide pela quantidade, menos 1, e aí você acha esse espaçamento que
foi a cada 12 centímetros. No próprio desenho, né, se estiver utilizando o CAD, você consegue determinar esse espaçamento entre uma barra e outra, fazendo a distribuição da quantidade de barras encontradas ao longo da largura da sapata. Então, numa direção deu 21 barras a cada 12 centímetros, e aqui você vai indicar tanto numa direção quanto em outra essa questão do comprimento, do diâmetro e da quantidade. Como que foi determinado esses valores? 2,37, a dobra de 12, você vai pegar a largura total, menos 2 vezes o cobrimento, que você tem um cobrimento de um lado e de outro. Então, seria 2,45 menos 4 vezes 2, daria 2,37, que é o comprimento reto da sua barra. E a dobra seria os 20 centímetros, que é o H0, menos 2 vezes 4, que é o comprimento na face inferior e na parte superior. Então, teria 12 centímetros. O comprimento total da barra seria 2,37 mais 12, que daria 2,61. Então, aqui eu teria 21 barras de 12,5 milímetros no comprimento de 2,61. Se você olhar, tem esse N, isso daqui não tem uma ordem, você pode utilizar N1, N2, se tivesse mais barras, N3, N4, N5, seria só nomenclatura para facilitar na questão de organização para sua obra. Quando você fizer uma compra, vai vir com essa etiqueta indicando qual que é o N referente à barra de aço. Então, numa direção eu tenho 21 barras de N1 e na outra 21 barra N2. A diferença aqui é que o tamanho dessa parte é diferente, né? 2,85. 2,85 menos 8 daria 2,77. Então, em uma direção, eu tenho essa barra N1, 21 N1, diâmetro de 2,5, com comprimento de 3,1. E na outra direção, eu tenho 21 barras, também de 2,5, porém um comprimento de 2,61. Então, no total, vou ter 42 barras, todas de 12,5 milímetros, 21 com comprimento de 3,01 centímetros e as outras 21 com comprimento de 2,61 centímetros, 2,61 metros na outra direção. Então, com isso, o armador consegue fazer todo o detalhamento. Para facilitar, até na compra, questão de orçamento, é necessário fazer uma tabela indicando esses valores, porque se a pessoa que vai fazer o orçamento precisar olhar desenho por desenho e somando essa quantidade, vai ter um trabalho muito grande. Os programas de cálculo geralmente já fazem essa tabela automaticamente. Como que é feita essa tabela resumo? Você tem uma tabela onde você vai indicar o tipo de aço, que seria o CA50. Posição, essa posição seria o N1 e o N2, então posição 1, posição 2. A bitola, qual foi o diâmetro utilizado, 2,5, tanto para a posição 1 quanto para a posição 2. Quantidade da posição 1, então N1 são 21 barras, então está aqui indicado. O comprimento unitário, qual que é o comprimento de uma barra N1? 3,01, 301 centímetros, que está indicado aqui. O comprimento total é só multiplicar a quantidade, que seria 21 vezes 301, você encontra aqui o total da posição N1. Mesma coisa para a posição N2, eu teria 21 barras, comprimento unitário de 2,61 e o comprimento total de 5.481 centímetros. Geralmente, numa prancha, você tem várias sapatas. E aí você coloca o título aqui, S1, S2, e indicando esse quantitativo. No final da prancha, embaixo dessa tabela, você coloca um resumo do aço que está sendo utilizado. Nesse caso, eu só tenho uma bitola, que é só uma sapata, então seria o aço CA50, a bitola 12,5, e o comprimento seria a soma aqui de todas as barras com comprimento de 12,5 milímetros. Então, somando aqui 63 metros mais 54 metros, 81, né, eu teria um comprimento total de aproximadamente 118 metros. Para transformar isso em quilo, é só utilizar aquela tabela anterior
seria essa tabela de baixo, para a barra de 12,5 milímetros, 1 metro da barra de 12,5 milímetros pesa 0,963 quilos por metro. Vocês vão utilizar a tabela que às vezes um pouquinho diferente esses valores, mas pode utilizar essa tabela aqui também para os exemplos e para os exercícios. Então, multiplicando 118 por 0,963, você encontra aqui o valor de 114 quilos, que seria o peso total das armaduras que são necessárias para o detalhamento dessa minha sapata. Todas as armaduras necessárias para armar essa sapata vai pesar no total 114 quilos. Então esse é o desenho final que vai para a obra, a planta baixa, indicando aqui como que é feita a distribuição das armaduras. Na sapata eu só tenho essa malha inferior e a tabela resume aqui com a quantidade de aço. Então esse seria o primeiro exemplo. Veremos ainda outros exemplos com outros tipos de sapata. Qualquer dúvida, estarei na terça-feira no link que está disponibilizado na sala do AVA para discutirmos melhor alguns detalhes e explicar alguma questão que às vezes não ficou muito claro nesse vídeo. Um abraço e bom estudo para todos.